Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. O vídeo de hoje foi pensado para aquela galera que curte eletrônica digital e também curte trabalhar com microcontroladores, que vamos demonstrar para você o funcionamento do hardware mesmo de um dos timers de um microcontrolador. Como você sabe, o microcontrolador contém alguns timers internos que podemos utilizar nos nossos projetos, então construímos para você um timer na protoboard, você vai ver funcionando lindamente. E este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e confira todos os produtos. Faça a cotação para o seu transformador toroidal, indutor e muito mais. toroid.com.br, link aqui embaixo na descrição. Vamos conferir o diagrama em blocos do timer e vamos ver o circuito no computador e depois os testes práticos de bancada que você tanto gosta. Let's get started! Aqui está o diagrama em blocos de um timer convencional, galera. Se você olhar no datasheet dos microcontroladores, você vai encontrar circuitos semelhantes. Eu procurei sintetizar aqui nos circuitos mais básicos e elementares de um timer para você compreender o funcionamento. E isso é de suma importância para trabalhar com o microcontrolador, pois o timer é um hardware adicional do microcontrolador. Vamos explicar então brevemente aqui, depois vamos para o PC. Entrada externa de clock. Apresenta um buffer Schmitt Trigger na entrada, estou utilizando neste caso um buffer inversor que vai para um MUX e eu tenho aqui a entrada interna. Este clock interno vem do clock interno do próprio microcontrolador, no caso dos dispositivos reais. Timer CS, então Timer Clock Source, é o bit de controle deste MUX. Se eu coloco 1 aqui, clock interno, se eu coloco 0, clock externo. Aqui está o meu clock selecionado. E aí ele passa por um prescaler. O prescaler é um divisor de frequência. Então, 1 para 1 não divide a frequência, ou divido por 2, 4, 8. Esta é a configuração do nosso circuito. TCKPS, 2 bits, 1 e 0, selecionam entre uma das 4 modalidades. A saída do prescaler vai para a entrada de uma porta AND, que eu controlo com outro bit que é o timer on. Se ele for 1, ele deixa o clock passar. Se ele for 0, aqui teremos 0 e o clock não passa. E por fim um registrador de conteúdo, que eu chamei de timer, que tem comunicação com o bus de dados do processador, que é de 8 bits. Eu posso ler ou escrever neste registrador e também temos uma flag que indica o estouro, o final da contagem, o overflow. Aqui o resumo então, você teria 2 registradores no seu processador, no caso deste timer que desenvolvemos aqui. Um para o controle, que eu chamei de TCON, Timer Control, e observe que temos 4 bits que não são utilizados, são lidos como 0. Isso seria numa implementação real, pois temos apenas 4 bits de controle. E como o processador é de 8 bits, em geral, estamos considerando um processador hipotético de 8 bits, os registradores têm 8 bits, então sobram estes 4 aqui. Bit 3 será o timer on, 1 liga, 0 desliga, bit 2 é a seleção de clock, 1 é o clock interno, 0 é o clock externo, e os 2 bits menos significativos são a seleção do prescaler. Se eu coloco 0, 0 é 1 para 1, 0, 1, 1 para 2, 1, 0, 1 para 4, 1, 1, 1 para 8, de acordo com a minha tabela aqui. E o registrador de conteúdo é o de 8 bits que você está vendo aqui. Vamos agora no computador ver como implementamos esse sisteminha aqui para você conferir. E aqui está o diagrama esquemático completo do nosso timer, galera. Você tem que estudar eletrônica digital para trabalhar com microcontroladores, é o que sempre frisamos em nossos cursos. E aí por isso eu diria que este é um conteúdo que deveria ser obrigatório nas universidades, esse tipo de projeto, digamos assim, que fica mais fácil de você enxergar as coisas, não apenas explicar a questão, mas mostrar funcionando no hardware mesmo. Isso é muito importante e tem se perdido ao passar do tempo. Mas vamos para o que interessa. Aqui está o nosso MUX 2 para 1 que seleciona as fontes de clock.
Vamos utilizar o 4019 e aí com o inversor aqui eu seleciono a entrada A1 ou B1 que sai em Y1. E veja que eu vou utilizar outra porta do 4093. O 4093 tem 4 portas NAND Schmitt Trigger que podemos utilizar de forma independente e eu estou utilizando elas como inversores, essas duas aqui. Pois as entradas estão em curto, tabela verdade da porta NAND, entradas em curto, ela vira uma porta inversora. O clock externo entra aqui, você pode colocar até um botão para fazer esse clock externo, com um resistor de pull down ou resistor de pull up, se você quiser. E você pode utilizar o clock interno. O clock interno eu estou utilizando o 555 na configuração astável. Ele não está aqui no diagrama esquemático, mas na aula passada eu deixei esse circuitinho para você. Então, você confira na aula passada a saída do 555, que você pode utilizar o 555 a nível de comparadores e portas lógicas que projetamos, ou o próprio circuito integrado, que é mais fácil de montar. O pino 3 dele vai ligado aqui no internal clock. Ali na protoboard você vai ver ele montadinho. A saída do MUX, portanto, vai no clock de um 4029, que é um contador CMOS de 4 bits, que eu estou utilizando como divisor de frequência. Já estudamos o 4029, observe que vai no clock dele e vai na entrada já de um MUX 4:1. Olha que interessante. Portanto, aqui eu tenho a divisão do meu clock. Na saída menos significativa do 4029, eu divido o clock por 2. Na segunda menos significativa, que é aqui QB, eu divido por 4, por 8, por 16. Por 16 sobrou, eu vou utilizar só 2, 4, 8, eu quero o clock 1:1 também. Por isso, cada um vai nas entradas de um MUX 4:1, 4052. Outro ponto importante é que você pode utilizar outros circuitos integrados com funções semelhantes para construir o seu timer. Você não precisa utilizar estes que eu estou disponibilizando, estes aqui eu tinha disponível no laboratório, por este motivo optei por eles. Isso que é o bacana da eletrônica digital, ela tem essa mobilidade dos componentes para aplicações deste tipo aqui, é sensacional. Você pode construir com milhões de dispositivos diferentes um circuito com a mesma função. Aí está a nossa querida eletrônica digital, como sempre mencionamos. Os 2 bits de seleção selecionam aqui as 4 entradas para a saída X no 4052. TCK-PS0, TCK-PS1, de acordo com a tabelinha que mostramos há pouco, você tem o clock aqui no 13, que eu aplico na entrada de outra porta NAND. Olha só, esta porta NAND tem na saída um inversor com a outra NAND do 4093. Eu inverto a saída de uma NAND, ela vira uma AND, ok? E aí a outra entrada fica para o timer ON. Porta AND, se eu coloco 0 em 6 nessa entrada aqui, saída fica em 0, não tem clock. Se eu coloco 1, eu habilito aqui o clock em pino 5. E aí a saída vai ter a fonte de clock de acordo com a seleção do Prescaler. Aqui está o nosso Prescaler. E de acordo com a seleção primária aqui, clock interno ou clock externo. E estamos utilizando para isso uma Deep Switch, 4 chavezinhas aqui com resistores de pull down de 10K. Quando eu ligo elas, eu envio 1. Então eu controlo o timer on. Eu controlo os bits de seleção de clock e eu controlo o bit de seleção de clock externa. Aí está. Veja as labels. Timer CS, Timer CS, Timer On. Então esse fio aqui se chama Timer On, vai uma ligação para Timer On aqui. Interpretação de diagramas esquemáticos, ok? E o mesmo para os 2 de seleção do Prescaler. E aí está o nosso registrador Timer Control, para controlar a fonte de clock, Prescaler, e se eu ligo ou desligo o meu timer. E o registrador de conteúdo eu elaborei para você com outros dois 4029. Como eu mencionei,
Muitos vão comentar porque eu não utilizei um contador de 8 bits, eu estou sem aqui no laboratório, eu tenho esse 4029 que é de 4 bits, utilizando 2 ligando em cascata, eu tenho um contador de 8 bits. Aí está. O nosso timer, o conteúdo do timer é esse cara aí. São os dois 4029 em cascata. E eu vou enxergar isso em 8 LEDs. Aí estão os 8 LEDs. Mais significativo e menos significativo. Esta seria então a minha leitura a partir do bus de dados do processador, a leitura do conteúdo do timer. E a escrita no conteúdo do timer eu vou fazer com DIP switches também. Então estas 8 DIPs selecionam a minha escrita. E eu tenho aqui o preset, que eu vou utilizar um botão, quando eu pressiono ele, eu escrevo o valor que eu configurei aqui. É semelhante à operação lá no código do processador, você atribui um valor ao registrador de conteúdo do processador. Você está escrevendo tal valor nele. Então, se quisermos escrever ABEXA, eu ligo aqui, então 1010 1011 ABEXA e escrevo no registrador de conteúdo. Aí está, eu tenho também um LED aqui que indica o estouro da contagem, que é semelhante à flag de overflow do timer. A questão aqui do bus, você precisa ter em mente que a escrita e a leitura do registrador de conteúdo estão associadas ao bus de dados. Só que aqui eu fiz duas coisas independentes, pois essa questão de utilizar o bus para escrever e ler também para o bus vai demandar mais uma videoaula, pois é um outro circuito adicional que precisamos colocar, mas dá para fazer com circuitos discretos também. Se você tem interesse em conhecer isso, comente aqui embaixo solicitando, é muito interessante. Circuito é esse, uma montagem relativamente difícil, trabalhosa, mais trabalhosa que difícil. Você tem que ter muita atenção, pois são muitos circuitos integrados, saber o que vai ligado em que, ir medindo sempre com o multímetro ali em continuidade para ver se a sua ligação deu certo, mas aí todos serão felizes nessa montagem e vai funcionar bem legal, como você vai ver agora na bancada. Venha comigo! E aqui está o nosso timer real em hardware implementado na protoboard, galera. Eu vou de cara pedir desculpas pela imperfeição da montagem, é uma correria, então temos que montar relativamente rápido os circuitos, não ficou tão bom assim. Mas vou explicar e já vamos testar isso e ver funcionando. Aqui é o 555, circuito da aula passada na configuração astável. Aqui é o MUX de seleção de clock, interno ou externo. Interno é o clock do 555, externo é um clock que eu vou colocar aqui para você, neste ponto. 4093, as Schmitt Triggers, as NANDs. 4029, o contador, e o 4052, multiplexador 4:1, que compõe o pré-scaler. A DIP switch, que configura o registrador de controle do timer. Então aqui é o timer on, clock source e o nosso pré-scaler, os dois menos significativos. E aqui embaixo nós temos a escrita no timer, com essas DIPs aqui. Botão de escrita, então eu determino o valor a escrever, pressiono aqui e escrevo no conteúdo. Eu vou enxergar imediatamente nos LEDs de saída, os 8 LEDs. E aqui temos o LED vermelho que indica o overflow. Estes dois são 4029. Lembrando sempre de colocar capacitores de desacoplamento nos circuitos integrados de 100 nano. Vamos ligar o sistema inicialmente com o clock interno e aí depois vamos ver as divisões no osciloscópio. Sistema ligado, contando aqui. Então o clock está funcionando. E é isso que um timer real faz, galera, e você tem que ter em mente. Ele conta de acordo com o clock que você aplica nele. O conteúdo atual dele é o que contém, é o que está no registrador de conteúdo,
E de acordo com o controle, o registrador de controle, você o coordena, você seleciona a fonte de clock, seleciona PreScaler, etc. No caso aqui estamos ligando o timer 1, clock interno, PreScaler 1 para 1. Observe que, virando aqui a chave, seria o semelhante a escrever 0 no timer on, ele fica parado, não conta. Aí vamos supor que eu quero escrever 0 nele. Estou aqui com tudo em 0, escrevi 0. Eu quero escrever AF, hexa. Então 1010, 1111. Escrevo. Escrevi A0 hexa, ligo ele e ele conta a partir deste ponto aí. É exatamente assim que funciona um timer dentro de um microcontrolador. Observe que eu posso mudar o clock, aqui o PreScaler. Coloquei agora 1 para 2 e ele incrementa na metade da frequência. Mudar aqui para 1 para 4, isso nós veremos daqui a pouquinho no osciloscópio também, mais lento ainda. Agora 1 para 8, eu divido a frequência principal por 8, então ele está bem lento. Podemos atualizar o conteúdo dele enquanto ele está ligado. A3 hexa, e ele continua incrementando daí. Viram que bacana? É show ver funcionando essa criança aí, esse timer na protoboard. É bem divertido. Se eu mudo aqui a seleção do clock para clock externo, aí observe que eu já selecionei aqui, só que é claro que eu vou aplicar um gerador de funções aqui, mas eu consigo modificar aqui encostando o dedo, pois ele identifica como clockzinhos no sistema. Vamos colocar aqui o clock externo então, uma frequência de 10 Hz inicialmente, PreScaler 1 para 1. Posso desligar aqui, ele fica parado no valor atual, posso escrever no meu conteúdo, 03 hexa, 01 hexa, enfim, o valor que eu colocar aqui, C0 hexa e assim por diante. Eu ligo de novo e ele continua contando. Posso selecionar aqui outra fonte de clock, clock interno, e é aquele clock mais lento como vimos. Vamos agora ver a divisão de clock no osciloscópio. Show, galera! Coloquei uma frequência agora de 30 Hz, canal 1, canal 2, então o canal 1 é a entrada do PreScaler, o canal 2 é a saída do PreScaler. Observe que 1 para 1 temos a mesma frequência. Agora vamos modificar aqui no Timer Control, colocar 1 para 2 e eu divido a frequência. Então temos aqui um período, outro período, então conseguimos ver a divisão por 2 certinha. Vamos agora colocar 1 para 4. Vamos trigar pelo canal 2. E olha só que legal. Estamos vendo certinho aqui um período, 2, 3, 4, compõe o período do canal 2. 1 para 4. E finalmente 1 para 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 períodos da frequência de clock compõem um período da saída do PreScaler, que é o controle do timer atual. É isso, galera, mais um projeto aqui na sua videoaula de sexta. Deixe seus comentários, caprichem aí no feedback, dúvidas também, deixem aí embaixo, estamos sempre esperando os comentários e na medida do possível vamos respondendo para vocês. Essa participação é de suma importância.
Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica clássica, videoaula de sexta. Deixa aquele like, favorite o vídeo, compartilhe ao máximo com a galera. Compartilhe com a galera que está estudando microcontroladores, que esse conteúdo é de suma importância para a compreensão destes dispositivos. Obrigado por assistir, também acompanhe todos os nossos vídeos, aqui tem vídeo diário sem falta. Se é novo aqui ou ainda não se inscreveu, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, é só clicar nele e marcar o sininho para receber as atualizações. Obrigado pela audiência, aquele abraço, ótimo final de semana e até a próxima!